out again. It's a Redskin. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Amores Verdadeiros, do dia 12 de julho a 16 de julho de 2021. Lembrando pessoal que o resumo é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 12 de julho, capítulo 111. Roy diz que já imaginava que Nick gostava de Francisco e fala que a questão é que já estão metidos nessa confusão e que é melhor continuar com a farsa para o bem de todos. O padre inicia o casamento. Enquanto isso, o plano de Leonardo funciona e Beatriz é levada para a delegacia e Gilly é levada para um abrigo. O malvado do ex-marido da secretária canta vitória, garantindo que a esposa vai se arrepender de ter nascido. Kendra cobra Nelson por nunca ter lhe dado joias. Nelson diz que em breve vai a cobrir de joias, pois Aníbal vai lhe dar mais ações da empresa. Beatriz é informada que tem que arrumar um advogado para provar sua inocência e que, enquanto isso, ficará detida na delegacia. Antônio conversa com Adriana sobre a investigação de sua filha e Aníbal os observa de longe. Enquanto isso, Kendra manda uma mensagem anônima para Vitória, dizendo: "Parabéns, seu marido vai ser papai." Kendra diz a Francisco que ele está com uma cara de tristeza e diz que o avisou e que ela é muito perigosa como inimiga. E fala também que conseguiu fazer Nick se casar com Roy. Francisco diz que apesar das intrigas de Kendra, ele sabe o que Nick sente por ele e o que ele sente por Nick. E fala que é amor, um sentimento que ele tem certeza que Kendra não conhece e nunca conhecerá. Salviano liga para Beatriz e ela não atende. Ele deixa recado, sem saber o que está acontecendo com ela. Kendra descobre que Stefano namora Jean-Marie e diz o que vai acontecer quando Odete descobrir que o seu filho é gay. Leonardo vai ao abrigo e leva Gilly embora. Terça-feira, dia 13 de julho, capítulo 112. Na delegacia, duas detentas pegam o sapato e a blusa de Beatriz. Leonardo leva Gilly para a casa de sua avó, onde enche o carro de coisas para fugir. Gilly não quer ir, mas seu pai garante que a polícia também está procurando por ele. Beatriz liga para a mãe e diz que está presa, e pede que ela busque Gilly no abrigo e avise Salviano. Por outro lado, Nelson interrompe uma conversa entre Aguiar e Vitória. O empresário tenta incomodá-los, quando sua esposa cala a boca contando-lhe sobre a gravidez de sua amante e lhe pede o divórcio. Nelson pergunta a Aguiar se foi ele quem mandou a mensagem para Vitória. Aguiar diz que não e que seria incapaz de causar essa dor em Vitória, e fala para ele perguntar para Kendra. Roy tenta se explicar para Liliana e fala que a ama, e que não é o que parece e que tudo é uma farsa. Nelson vai falar com Kendra e pergunta se foi ela quem mandou a mensagem. Mas Kendra vira o jogo e põe a culpa em Aguiar, e diz que ele fez isso para se casar com Vitória. Ao se despedir, Aníbal os vê e os ouve conversando sobre como vão tirar dinheiro com a questão do divórcio. Salviano recebe a ligação de Paula e fica sabendo que Beatriz está presa e que Gilly está em um abrigo. Nelson não deixa Salviano sair para ajudar Beatriz. Salviano diz que Nelson vai pagar por isso. Mais tarde, Aníbal diz a Salviano que viu Nelson e Kendra juntos e pergunta se ele sabe de alguma coisa. Salviano fala para Aníbal que Kendra é amante de Nelson e que o filho que espera é de Nelson. Paula e Felipe chegam para pegar o neto no abrigo e descobrem que Leonardo levou Gilly.
Aguiar diz a Vitória que Josefina se enganou, pois disse que ele teria um filho. Francisco e Nick se despedem para sempre, e o guarda-costas garante que ele nunca amará ninguém como a ama, e faz com que ela saiba que mesmo que Nick vá embora, seu coração vai com ela. Ambos se despedem com um beijo apaixonado nas cavalariças da fazenda, e Nick passa sua última noite com Francisco. Quarta-feira, dia 14 de julho, capítulo 113. O guarda-costas e Nicole se despedem apaixonadamente no celeiro. Lá, os dois juram amor eterno. Francisco pede à jovem que lhe conte quais provas Kendra lhe deu para fazê-la desconfiar dele, mas ela se recusa a contar. Salviano diz a Vitória que vai retornar à cidade por um assunto pessoal e que Aníbal o autorizou. Vitória pede para ele anotar o número de celular de quem lhe mandou a mensagem e pede que ele entre em contato com a pessoa para dizer para resolver seus problemas com Nelson e a deixar em paz. Nelson diz a Kendra que Aníbal já sabe que eles são amantes. Kendra pede que Nelson lute pelos seus direitos. Nelson diz que nem tudo está perdido, pois ele tem a carta do triunfo na manga. Enquanto isso, Felipe e Paula vão ver Beatriz, e lá ela fica sabendo que Leonardo levou Guile. Roy flagra Nick e Francisco seminus e fica furioso. Francisco diz a Roy que ele sabia o que eles sentiam um pelo outro, e mesmo assim decidiu se casar com Nick. Roy fala para Nick ir embora com ele, ou vai chamar Aníbal e Nelson para que ela decida. Nick enlouquece e decide ir com o marido, apesar de seu verdadeiro amor implorar para que ela fique. Aguiar vai falar com Kendra e diz que já está cansado de se calar, pois está traindo Vitória e fala que se ela não dizer a verdade, ele vai falar. Quando Aguiar está saindo do quarto de Kendra, Nelson os vê e eles discutem. Nelson tenta agredir Aguiar, que se defende. Depois, Nelson bate com o extintor nas costas de Aguiar e o agride. Roy e Nick vão embora de madrugada e Nick deixa uma carta para a mãe. Liliana os observa e chora. Beatriz diz a Salviano que a última vez que ela viu Leonardo, ele a ameaçou, dizendo que se continuasse saindo com Salviano, ela nunca mais iria ver o filho. Enquanto isso, no aeroporto, Roy violentamente garante a Nick que experimentará o martírio ao lado dela. Chega a hora do embarque e Nick está pensando em Francisco. E ela vai ligar para ele e Roy a impede e diz para não se atrever a ligar para Francisco. Quinta-feira, dia 15 de julho, capítulo 114. Francisco diz a Adriana que se sente muito mal e diz que para ele foi horrível perder Nick depois de saber que ela o amava. Liliana ouve a conversa. Vitória lê a carta que Nick deixou para ela. Nisso, Nelson chega, furioso, e pergunta por que autorizou a saída de Salviano. Vitória diz que quem autorizou foi Aníbal. Em seguida, Nelson encontra Aguiar e eles discutem. Kendra chega e pergunta de Vitória. Aguiar diz que Vitória está em seu quarto e pergunta se Kendra vai dizer a verdade. Nisso, Vitória chega e Aguiar pede que Kendra diga quem é o pai de seu filho. Enquanto eles falam, Kendra começa a chorar e garante a Vitória que seu bebê é produto do estupro que ela sofreu nas mãos dos sequestradores de Nick. Salviano liga para Francisco e avisa que Beatriz está presa e que Leonardo levou Guile. Leonardo diz à mãe que tem que se esconder para que Salviano não os ache. Leonardo mente para o filho e diz que quando ele estava dormindo, ligou para um advogado tirar Beatriz da prisão e fala que Guile tem que obedecer ele para que a polícia não os encontre. Aguiar dá dinheiro para tirar Beatriz da cadeia.
Antônio diz a Aníbal que apesar de Cristina estar morta, existe sua neta Liliana, e ela tem o direito de viver como uma balvaneira, pois tem seu sangue. Nelson chega e faz todas as suas exigências. Aníbal diz que não vai ceder. Então, Nelson diz que Liliana é a filha perdida de Adriana. Aníbal não acredita, e Nelson começa a ler a carta que Candelária deixou. Mais tarde, Aníbal procura Vitória e diz que analisou os fatos, e não é o melhor momento para se divorciar de Nelson. Pois Nelson atrelou ao divórcio uma lista de exigências e quer 70% das ações da empresa. Kendra debocha de Odete por não ter sido convidada para o casamento de Nick. Liliana conta a todos na mansão que Beatriz, irmã de Francisco, está presa. Aguiar pergunta para Kendra por que ela não disse a verdade, e que se tivesse um pouco de vergonha iria embora da mansão. Kendra fala que sabe que Vitória não é indiferente com ele, e diz que ela o corresponde. Roy chega e vê que Nick comeu toda a comida e está no banheiro vomitando. E diz que não pode deixar ela 1 minuto sozinha que ela come tudo, e a chama de nojenta. O tenista pede que ela fique em seu apartamento enquanto ele vai a uma reunião. Por mais que Nick implore para Roy não a deixar sozinha, ele sai e a deixa chorando. Sexta-feira, dia 16 de julho, capítulo 115. Nick liga para Francisco e ele percebe que ela está chorando. Nick diz a ele que não aguenta mais, e ao sair da banheira, escorrega, bate a cabeça e desmaia. Adriana fala para Vitória, para acabar com as exigências de Nelson, ela tem que descobrir quem é a amante dele. Roy volta ao apartamento para pegar as chaves, e encontra Nick desmaiada e se desespera. Francisco ouve tudo. Salviano diz a Francisco que, graças à gravação, Beatriz vai ser liberada por faltas de provas. Vitória pergunta a Odete se ela quer que Jean-Marie lhe prepare algo. Odete diz que não quer nada desse cozinheirozinho e fala que Jean-Marie está longe de ser um chefe de categoria e que tem certeza que ele aprendeu a cozinhar em um restaurantezinho de bairro. Jean-Marie e Poliana ouvem tudo. Stefano se irrita e pergunta para a mãe quando ela vai perceber que ele não prefere as mulheres, e diz na frente de Vitória que ele é gay e que está apaixonado por Jean-Marie. Josefina diz a Aguiar que Kendra é sua pior inimiga, e fala para ele ter cuidado, pois para Kendra ele se tornou um obstáculo para conseguir seus objetivos. E para lhe proteger, Josefina dá um amuleto para Aguiar e diz para sempre andar com ele. Roy diz a Nick que por um momento ficou feliz em vê-la caída toda ensanguentada, pois pensou que tivesse ficado viúvo e milionário. Nick fala que errou e que se seu casamento não for dar certo, ela volta amanhã mesmo para o México. Roy diz que não e avisa que o torneio está a ponto de começar e a imprensa vai falar do feliz casamento deles. E que não convém para ele que digam que o casamento durou apenas 24 horas, porque ela o traiu com o guarda-costa. Roy vai para cima de Nick, e Omar o impede dele bater nela. Stefano diz a Jean-Marie que ele é seu companheiro e que juntos vão construir uma relação sólida, e que a partir de hoje ele e Balzar são uma família. Aguiar chega e os flagra e tenta disfarçar. Kendra vê Aguiar e Vitória conversando e se esconde para ouvir a conversa. Salviano chega e Vitória diz que mudou de ideia e quer saber quem é a mulher que mandou a mensagem. Francisco não para de ligar para Nick e Roy, furioso, tira o chip do celular. Aníbal pergunta para Aguiar desde quando ele sabe da relação de Kendra e Nelson. Aguiar diz que não aguenta mais esse segredo e fala o que Vitória vai pensar por ele não ter lhe contado e ter ficado em silêncio. Aníbal pergunta por que ele se preocupa tanto o que Vitória pode pensar dele.
Vocês gostariam de ficar por dentro de todas as novidades? Então se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal! Tchau!